Fala aí, meu povo, senhoras e senhores, meninos e meninas. Me desculpe primeiramente atrapalhar o sabadão de vocês, mas temos que falar da 23ª rodada da Bundesliga. A parada afunilou, a briga tá boa, polarizou na disputa pela liderança. A Borussia Dortmund vencendo, o Bayern de Munique vencendo, e claro que também no vídeo de hoje a gente vai já projetar a próxima semana dessas duas equipes na Liga dos Campeões da Europa. Na terça-feira, lá em Londres, o bicho vai pegar Chelsea e Borussia Dortmund, e na quarta-feira nem precisa de convite nem nada, porque tem um tal Bayern de Munique e Paris Saint-Germain na Allianz Arena, né? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as duas equipes, sobre a Bundesliga e também sobre Champions, e por isso eu peço a ajuda de vocês. Já chega deixando o like, já chega deixando também comentários aí do que vocês quiserem, tanto da Champions quanto também do Campeonato Alemão. E quem não é inscrito aí é para perder a amizade, hein? Ainda não se inscreveu, meu filho? Então se inscreve aí, dá uma moral, porque o canal precisa muito, especialmente neste início. Então vamos lá, começando por sexta-feira, como eu disse, 23ª rodada do Campeonato Alemão, a gente tinha o duelo mais equilibrado, o jogo mais difícil. O Borussia Dortmund recebendo no Signal Iduna Park o RB Leipzig. Aliás, duas equipes que estão vivas nas oitavas de final da Liga dos Campeões, né? O Chelsea foi a vítima do Borussia Dortmund na primeira partida, perdeu na Alemanha por 1-0, e o RB Leipzig conseguiu um bom empate contra o Manchester City, também na Alemanha, na partida de ida. Então essas duas equipes são fortes dentro do futebol alemão, e não só, tem uma força na Europa, já estão nas oitavas da Champions, né? E era um duelo que a gente previa ser bastante equilibrado, mas um duelo onde o Borussia Dortmund podia deixar bem para trás o RB Leipzig nesta disputa acalorada pela liderança, né, no topo da tabela da Bundesliga. E o Borussia Dortmund fez um primeiro tempo muito bom. Aliás, tivemos dois tempos bem distintos, tá? O Borussia Dortmund fez 1-0 com o Marco Reus numa grande penalidade, depois o Emre Can fez o 2-0. Aliás, que temporada que faz o Emre Can, hein? Muita gente achava que não servia para o Borussia Dortmund, que já estava acabado, mas o homem realmente está fazendo toda a diferença na meiuca da equipe aurinegra. E o 2-0, empurrado aí pela torcida nas arquibancadas do belíssimo Signal Iduna Park, parecia que estava tudo decidido, mas no segundo tempo o Borussia Dortmund tirou o pé, essa é a grande verdade, foi até sonolento em alguns aspectos, em alguns momentos da partida, e você não pode ser assim contra uma equipe como o RB Leipzig, o Manchester City que o diga, né? Acabou também sofrendo um empate nas oitavas da Champions, e o Forsberg diminuiu. O RB Leipzig teve outras oportunidades para tentar empatar a partida, aí depois o Borussia Dortmund acordou. Enfim, foi um jogo bem animado, foi um jogo divertido, mas a vitória acaba favorecendo demais o Borussia Dortmund, e na ocasião, porque foi o jogo na sexta-feira, colocou o Dortmund no topo da tabela da Bundesliga, na liderança, abrindo 3 pontos de vantagem para o Bayern, que ainda iria jogar neste sábado, e já jogou, né? Mas só para pontuar a fase espetacular da equipe do Terzic, da equipe do Borussia Dortmund, já são 11 vitórias em 11 partidas em 2023, 100% neste ano, né? Então, assim, chega para enfrentar o Chelsea já com o resultado de 1-0 na mão, e com esse momento de vitórias consecutivas, que vai ser muito, muito importante, especialmente para a cabeça do Borussia Dortmund. É um time que soube sofrer contra o RB Leipzig e vai ter que saber sofrer também jogando fora de casa. Apesar de ser um time que mescla aí bastante a juventude com alguns jogadores mais experientes, né? Até citei o Can e também o próprio Marco Reus, o nosso Marcinho, é um time que tem muita juventude. E isso pode pesar tanto pelo lado positivo, na questão de fome, na questão de querer mais dentro da Liga dos Campeões da Europa, quanto pelo lado negativo, de gerar uma certa ansiedade contra um forte Chelsea, que vem de uma vitória aí também pela Premier League na próxima terça-feira, né? Destaque também para o Schlotterbeck, viu? Que temporada faz esse reforço do Borussia Dortmund, o zagueirão. Aliás, defensivamente, o Borussia Dortmund parece estar muito, muito mais sólido do que a temporada passada, e conseguiu aí chegar aos 49 pontos da liderança. Portanto, o Bayern de Munique entrou em campo contra o Stuttgart no sábado, mais conhecido como hoje também, com a missão de vencer. Precisava vencer para encostar no Borussia Dortmund na tabela de classificação, e até conseguiu a sua vitória num contexto bem difícil, viu? Porque a torcida do Stuttgart fez um caldeirão no seu estádio, a torcida do Bayern de Munique também fez uma festa bem bonita, as duas batalhando ali com sinalizadores e tal, né? Aliás, Stuttgart e Munique são cidades muito
próximas, né? E aí o Stuttgart teve esse bônus, especialmente no início da partida, da sua torcida empurrando, e conseguiu apertar o Bayern de Munique. O Bayern que começou com uma linha de 4 jogadores lá atrás, né? O teste importante para o Stanisic, que pode ser titular contra o Paris Saint-Germain, jogando pela direita, o Upamecano e o De Ligt, e o Davies pela esquerda. Quando o Bayern tem a posse de bola, esse time joga com uma linha de 3 lá atrás, né? Stanisic, o Upamecano e o De Ligt, liberando mais o Afonso Davies. Quando o Bayern não tem a bola, volta uma linha de 4, e aí foi um bom teste, então, para o Stanisic. Não sei se ele vai ser titular contra o Paris Saint-Germain, me parece um pouco lento, e no setor que ele joga, nós temos nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos do que Kylian Mbappé. Uma solução seria o João Cancelo jogando por ali, né? Já está acostumado a jogar de lateral direito, e fez isso muitos anos no City, também fez na seleção portuguesa, mas nesta partida contra o Stuttgart ficou no banco de reserva. O Stuttgart começou muito bem a partida, como eu falei, pressionando o Bayern de Munique, criou ali 2 ou 3 chances de perigo, mas depois o Bayern conseguiu dominar o meio-campo, muito porque o Kimmich fez uma grande partida novamente. O Goretzka acompanhou, né? Aliás, eu acho que o Goretzka cresce muito, e é o que é, porque joga do lado do Kimmich. O Musiala é um jogador de outro mundo, fora de série, ainda não podemos chamar de craque, mas com certeza tem potencial para, inclusive, estar no top 3 do mundo em breve. 20 aninhos, como joga Jamal Musiala, quase fez um golaço na primeira etapa e lidera, né? Comanda a nível técnico o meio-campo de uma das principais equipes do mundo. E o Bayern de Munique, mesmo não estando tão bem na partida assim, porque o Coman não estava bem, o Choupo-Moting também pouco acionado, criou suas oportunidades e teve que desamarrar o jogo de uma forma inusitada, né? O De Ligt chutando de fora da área, né? Praticamente ali na intermediária, e conseguiu surpreender o goleirão do Stuttgart, que falhou também por conta que o zagueiro ficou ali na frente da bola, ele não conseguiu ver muito bem, mas foi uma falha e um bom gol do De Ligt de fora da área, o zagueirão holandês que faz uma temporada excelente também. Virou no segundo tempo, o Stuttgart não conseguiu continuar nesse momento do jogo com aquela pegada, pressionando a saída de bola do Bayern de Munique. O Bayern controlou o jogo e conseguiu achar numa belíssima jogada do Musiala. Aliás, vocês vão ouvir muito nesse canal a gente falar de Jamal Musiala nos próximos tempos, porque é um jogador espetacular, fez a jogada novamente, jogou no Müller, que fez a parede, e o Thomas Müller é impressionante também, né? 11ª assistência para gol nessa temporada. Ele faz uma coisa que é difícil, de uma forma muito simples, né? Ele recebeu a bola, ele nem domina, dá de primeira no Choupo-Moting, que também está numa fase muito boa, acabou de renovar o seu contrato até 2024, fez o seu 16º gol na temporada. Quem duvida ainda de Choupo-Moting deveria rever um pouquinho os conceitos. Não é craque, não acho que tem que ser titular do Bayern de Munique na próxima temporada, mas como opção é muito bom jogador, e muita gente o critica, lembrando daquele lance contra o Paris Saint-Germain, que ele perdeu um gol em cima da linha. Na verdade, ele tirou o gol, salvou o gol, uma coisa absurda, mas é um jogador que tem as suas valências e faz o seu 16º gol na temporada. Está sendo importante para o Bayern de Munique, e acho que vai ser titular contra o Paris Saint-Germain. Depois o Bayern de Munique cozinhou o galo, né, como se costuma dizer. O Nagelsmann fez algumas substituições, o Mané entrou, aliás, Sadio Mané, que deve ser banco contra o Paris Saint-Germain, porque ainda não está no seu ritmo ideal, perdeu alguns lances bobos, perdeu alguns gols que poderiam ter ajudado aí o Bayern de Munique, ainda não está na sua forma física ideal, está evoluindo, deve ser banco contra o PSG. Entrou o Sané, entrou o Gnabry, o time rodou, abaixou o ritmo, desacelerou até para se poupar para o jogo de quarta-feira, que é um dos jogos mais importantes dessa temporada, se não o mais importante nesse momento. E aí o Stuttgart conseguiu achar um gol aos 87 minutos, uma jogada que sai pelo lado do Stanisic, uma bola na área, o De Ligt vai mal no lance na abordagem, e o Pereira consegue fazer aí, o colombiano consegue fazer o gol de empate de cabeça. O Bayern ainda corre alguns riscos ali no finalzinho, mas consegue sair com a vitória. Então o alarme fica ligado, especialmente pelo lado direito da defesa do Bayern de Munique, já que não vai poder contar com o Pavard, que faz uma boa temporada também, porque o Stanisic é um pouco lento e muito mal na saída de bola, né? No cruzamento, na chegada ao ataque. É um jogador limitado, é um zagueiro que joga de lateral direito. Agora, não sei se ele se ele vai dar conta do recado tendo o Mbappé jogando por ali, especialmente com a dupla com o Lionel Messi. Mas a verdade é que a briga no campeonato alemão está muito boa nesse momento, e são duas equipes que podem sim passar
para as quartas de final da Champions. Alerta ligado aí para os bons jogos que teremos terça-feira, tem Chelsea e Borussia Dortmund, e quarta-feira, quando teremos o grande duelo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Teremos mais vídeos a partir de agora, tá? Porque eu vou para Lisboa, essa é a verdade, fazer o jogo na terça-feira, Benfica e Clube Bruges, mas estarei de olho, tanto no Borussia Dortmund quanto no Bayern de Munique, em mais uma saga dos alemães também na Liga dos Campeões. Tchau, minha gente!